Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, Ibovespa aí fechando praticamente estável, mas lá fora, a S&P subindo quase 1% por conta do resultado do PIB do quarto trimestre, que eu sinceramente pensava que ia ficar muito próximo do esperado, mas veio acima do esperado, né? Bem acima se a gente for pensar, né? Veio 2,9% de crescimento no quarto trimestre, o mercado está esperando 2,6%, e também destaque para os bens, os pedidos de bens duráveis em dezembro. 5,6%, o mercado está esperando 2,9%. Esses dois dados, em especial o PIB, né, norte-americano, animou os investidores por conta da expectativa de que a gente chama de pouso suave da economia. A gente utiliza essa expressão, né, os economistas, né, analistas utilizam essa expressão quando a gente tem um processo de uma política monetária contracionista, né, um banco central subindo juros, e a economia sempre sofre com isso. E o ponto para entender é como essa economia vai se comportar diante do aumento de juros, porque desaceleração vai ter. E com esse PIB acima do esperado no quarto trimestre, mostra que a gente vai ter, provavelmente, né, ou aumentou a possibilidade de ser um pouso suave. Então, aquela possibilidade de recessão a gente estava comentando, inclusive, né, nesses últimos dias, as empresas norte-americanas falando isso nos próprios guidance, né, nas expectativas para esse ano, os bancos falando em leve recessão. Ontem, a Microsoft mandando um guidance abaixo do esperado, esperando uma desaceleração da economia, né? E tendo isso em vista, talvez esse medo, essa recessão pode até acontecer? Pode, mas vai ser muito mais breve e muito mais branda do que o esperado. E isso anima o mercado. Afinal de contas, se você tem um Fed que já está no pico de aumento de juros, né? Está nos detalhes aí, vai chegar a 5%, eu acredito que vai chegar a 5 nesse primeiro trimestre, mas em breve, talvez não nesse ano, mas no próximo ano, a gente já vai ter corte de juros, né? Então, assim, já está no limite, já não tem muito upside para juros. E você tem uma economia melhorando, isso dá mais um fôlego, né, para os ativos. E aí a gente viu esse comportamento, S&P subindo 1%, a gente vai olhar o gráfico, fechando, se consolidando acima dos 4.000 pontos, que é um patamar muito importante de resistência intermediária. Tá? Então, a gente teve esse processo, isso ajudou, né, nessa percepção de uma economia norte-americana uma recessão menos severa, né, do que é esperado. Isso, sem dúvida nenhuma, ajuda as commodities. As commodities vêm subindo desde novembro por conta da reabertura da economia chinesa. Reabertura da economia chinesa e uma economia norte-americana com uma recessão com a possibilidade de uma recessão bem mais leve e mais leve, né, mais branda e mais rápida, isso aumenta a expectativa por demanda das commodities. E aí você vê CSN, Usiminas, Gerdau, Vale atingiu a máxima histórica. Então isso gera uma expectativa positiva que se soma com a reabertura da economia chinesa, que também é um outro componente que ajuda a economia norte-americana. Afinal de contas, são parceiros comerciais muito importantes. Tá? Então toda essa estrutura, todo esse arcabouço aí fez com que as commodities subissem. Bovespa, né? Brasil é commodities, e ajudou o mercado. A questão é que o Ibovespa só não teve um fechamento melhor, ficou praticamente estável por conta de Petrobras, né? E os bancos também que acabaram pesando aí um pouquinho, mas o destaque foi Petrobras. Petrobras aí caindo cerca de 3%. Nem é por conta do petróleo, porque o petróleo também subiu por conta da economia norte-americana, muito mais parece que o mercado sentiu a nomeação do Prats, né, como novo CEO da companhia. Isso estava dado, né, desde o começo, né, desde quando foi acho que foi na novembro, exato, outubro ali, né, meio de outubro ali, tal, outubro não, meio de novembro já estava dado isso.
E o mercado vem precificando esse processo, tal, né, chegou a cair bem, aí o Petrobras voltou subir por conta do petróleo, tal, e hoje, né, teve um movimento bem contrário ao petróleo, o mercado meio que, né, não é colocando na conta, porque teoricamente isso não é novidade nenhuma, mas com um rally recente, né, o Petrobras saiu dos 22, voltou ali para a faixa dos 20, 27, né? 27? Isso, 27, 28, né? Com esse rally, aí começa a criar essas dúvidas com relação. Bom, eu sei que o petróleo pode ser deve ser nesse ano, né? Um bom upside para a Petrobras. Mas como é que vai ser essa relação da estatal, né? Com o novo comum da estatal com relação a caixa, que como vai ser a alocação, essa é a grande dúvida. E a gente, né, a gente viu o que foi dito pelo Prats, pelo Lula, né, que basicamente seria o quê? A companhia deveria reduzir sua distribuição de proventos e reservar recursos para investimentos. Tá? Então, tudo que a companhia vinha fazendo de bom para o acionista, né, dividendos, melhorando o seu nível de investimento, tirando o lixo que tinha, né, limpando a empresa. Então, a gente reverte essa política. E, como ele próprio disse, né, o próprio Prats e o próprio Lula, não só investimento em refino, mas também em transição energética. Isso é muito importante? Com certeza é muito importante, transição energética. A questão é quanto você vai pagar por isso? Quanto que você vai pagar por isso, levando em conta a taxa de juros que a gente tem. Precisa dar um retorno, uma TIR, né, uma taxa interna de retorno muito alta, levando em conta a taxa de juros que a gente tem. E levando em conta todo o arcabouço de política monetária e de política fiscal que esse governo vem colocando, essa taxa de juros vai ficar alta por mais tempo. Né? Vai ficar mais alta por mais tempo. Porque o financiamento fiscal vai ser via novos impostos, né? Enfim, que vão ser criados, desonerações, toda aquela questão. E a taxa de juros e também, né, gastos, né, do fiscal, e a taxa de juros vai segurar a inflação. Basicamente é isso, né? Basicamente vai ser essa fórmula, acredito eu. Né? E pelo menos foi a fórmula utilizada no último governo Lula e que é isso que eles vão replicar. Estão replicando nisso, né? Financiamento BNDES, toda aquela coisa. Tá? Então, se a taxa de juros vai ficar alta por mais tempo, né, precisa ter investimentos de qualidade. Então, essa é a grande dúvida. Como esse caixa, como vai ser direcionado os dividendos e o caixa da companhia? Se a gente tiver governo não, né? Uma gestão eficiente, como a gente viu, sem dúvida nenhuma, esse papel tem que subir muito mais, porque o petróleo realmente tende a subir mais e a empresa está descontada. Agora, se realmente for comprovado tudo isso, usar a Petrobras, né, usar o caixa da Petrobras para compensar aumento da gasolina, que assim, você coloca investimento fora do escopo da companhia e queima a caixa para financiar a promessa de campanha. Então, e essa é a questão, esse é o problema. Se isso for um fato, sem dúvida nenhuma, a gente pode ter uma pressão negativa para Petrobras nos próximos pregões, né? nos próximos meses, ao longo do ano, ao longo dos próximos anos. Né? Agora, se isso não for alterado e se deixar, né, acompanhando o petróleo, tem muito mais para subir. Tá? Então, são essas dúvidas que o mercado, né, já vem colocando, mas o petróleo ajudou muito o papel, né? O petróleo saiu de 77, 88, o papel acompanhou justamente esse movimento, e agora ficam essas dúvidas com relação ao político, né? Que é, vamos assim dizer assim, a espada na cabeça da Petrobras. Beleza? Bom, então isso movimentou o mercado. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do mercado, falar dos gráficos, começar com S&P, depois a gente vai para o Ibovespa. Vamos lá? Bom, S&P, fechando aí com uma alta de 1%, se consolidando acima, né, dos 4.000. Isso aqui é bem importante, superando essa resistência intermediária, viés de alta bem pronunciado, garantido,
caminho aberto para voltar para o 420. Essa é que é a principal resistência de curto prazo. Tem tudo para chegar aqui. Então tá bem encaminhado esse movimento. Acredito que vai romper de uma vez só com esse CFR bem sobrecomprado? Acredito que não. Mas a tendência para os próximos pregões é essa. É romper esse patamar, né? Fica um pouco congestionado, aquela coisa. Mas a tendência é romper esse patamar, anular a tendência de baixa de curto prazo e iniciar um movimento de alta para os próximos pregões, tá? Se isso tudo vai ser anulado se voltar abaixo do 3.960. E amanhã a gente tem um dado importante, que é o PCE, que é a inflação mais acompanhada pelo Fed, o índice de inflação mais acompanhado pelo Fed, porque ele consegue compilar de uma forma mais, como posso dizer assim, menor volatilidade, maiores detalhes a inflação. Então o Fed gosta de utilizar esse indicador, é um indicador atrasado, né, em relação aos indicadores que são divulgados, geralmente é um mês de atraso, mas tem detalhes, é mais detalhado, e o Fed, né, como formador de política monetária, não está preocupado no curtíssimo prazo, está preocupado com curto e longo prazo, né? Então, bem importante acompanhar amanhã, sexta-feira, né, 10h30, o dado do PCE. Beleza? Aqui, Ibovespa, o que a gente tem? A gente tem um mercado que fechou praticamente estável, né, não conseguiu tentando se consolidar acima dos 114 mil pontos, que é o topo aqui de novembro, dezembro, né, querendo ou não, aqui essa região aqui foi o topo em novembro e dezembro. Ganhou muita força compradora, né? Suporte no 109, suporte no 111. Se conseguir confirmar o rompimento desse patamar, espaço para o 118. Se confirmar esse candle de indefinição, o que pode acontecer, levando em conta essa resistência importante e tal, tranquilo, uma correção até aqui sem problema nenhum. O que não pode acontecer é perder os 109 mil pontos. Se perder os 109 mil pontos, aí de fato essa expectativa positiva vai ser anulada. Tá. Bom, Petrobras, né? Não, vamos começar com Vale, né? E nessa toada aí que eu falei para vocês com relação às commodities, a Vale atingiu, né? Superou a máxima histórica. 97, 98, não. Atingiu a máxima histórica. Ou atingiu, deixa eu ver, 98. Não, 98. Bateu, vai. 10 centavos. Atingiu a máxima histórica, R$ 98,00. Então, seguindo o movimento de alta, né, como a gente falou das commodities, Vale foi destaque de alta, Vale, Uzi Minas, Gerdau, né, CSN também, né, então tudo que é ligado a commodities subindo. Do outro lado, apesar da alta de 1% do petróleo, Petrobras, né, como eu falei, não conseguiu romper os R$ 27,00. A alta do petróleo, se você colocar, você pode ver que seguiu muito bem. Saiu aqui dos 21, tá. Está em tendência de alta no curto prazo? Está. Acima do R$ 21,00, Petrobras está em tendência de alta no curto prazo. Mas deixou mais um candle de reversão por aqui. Essa é uma resistência importante, né? Esse 28,60, esse gap, né, essa região dos 28 até os 27, foi o gap do dia 31, quando foi, né, iniciado um novo governo. Então, justamente, isso aqui é simbólico nessa questão de que essa precificação, esse receio do mercado com relação à interferência de uma nova política, um novo arcabouço da empresa, né, menos eficiente e que, né, pode prejudicar aí o crescimento da companhia que vinha muito, muito bem, né? Então, e até, né, fazer a empresa poder perder o rally do petróleo que está programado para esse ano. Tem pelo menos, não sei se vai acontecer, mas tem muita coisa direcionada para, né? Então, essa é a preocupação do mercado. Mas graficamente falando, preocupação é só abaixo dos R$ 24,00. Acima dos 24, tendência de alta está formada, tá na tendência de alta no curto prazo, tendência de alta no curtíssimo prazo, precisa romper esse 27, fechar o gap do 28,60 em busca dos R$ 30,00. Como eu falei, só não pode perder esses R$ 24,00, que aí fica estranho essa possibilidade, né? Essa possibilidade perde muita força no curtíssimo prazo. Se perder os R$ 23,00, aí a gente começa a observar uma perna de baixo. Tá? Então, essa é a questão com relação
a Petrobras. De resto, as commodities guiando o movimento do mercado. Tá? Então, vamos ficar de olho amanhã. Se eventualmente confirmar esse candle de reversão, pode ter uma correção. Mas acima dos 109 mil pontos, essa tendência de alta de curtíssimo prazo, que foi, né, esse viés de alta, que tudo isso está conservado e ainda existe, né, o mercado segue com esse viés positivo no curtíssimo prazo. No curto prazo está sem uma definição, então é legal, né? Você tem um viés de alta no curtíssimo prazo, no curto prazo nada que te atrapalhe nesse viés. É só seguir acima dos 109 mil pontos. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Muita atenção, né? 10h30 amanhã para a inflação do PCE de dezembro nos Estados Unidos. Fechado? Tamo junto, grande abraço e até mais.